Gaúcha. Oferecimento Simpro RS. Sabrina Tomasi. O Presídio Central será desativado. A confirmação veio durante vistoria da ministra dos Direitos Humanos. O projeto que cria estatal para administrar praças de pedágio já está na Assembleia. Quase 2 milhões de gaúchos serão imunizados contra a gripe a partir de amanhã. São destaques do Plantão Gaúcha Notícias, que tem na produção Elisandra Borba e Gilberto Sena, e na equipe técnica Marcelo Figurelli, Rafael Manito, Luiz Campos e Rogério Barbosa. E ainda hoje no Plantão, é noite de superlua. O auge será logo depois da meia-noite. Saiba mais sobre ela e os mitos que envolvem esse fenômeno da astronomia. Agora são 22 horas e 36 minutos. Muito boa noite. Você está acompanhando o Plantão Gaúcha Notícias, sempre com o Simpro RS, Sindicato Cidadão. Temperatura neste momento em Porto Alegre está em 20 graus e 4 décimos. Lá no centro do estado, Santa Maria tem 19 graus e 2 décimos. E Caxias, na Serra, 17 graus e 4 décimos. Começamos com a movimentação da reportagem em andamento. Mais de 200 policiais participam de operação aqui na região metropolitana. Eduardo Matos. É uma operação da Brigada Militar, Sabrina, realizada em diversos municípios da Grande Porto Alegre e também do Vale dos Sinos. É uma mobilização que reúne mais de 200 policiais militares. Até agora, o balanço parcial dessa operação, que começou por volta das 6 da tarde, foram realizadas 480 abordagens a veículos, 26 desses veículos foram recolhidos, 50 autos de infração foram aplicados, 4 armas apreendidas, 2 veículos clonados acabaram sendo recuperados, 17 pessoas foram presas, 2 menores foram apreendidos e entre esses 17 presos, 2 foragidos. Essa operação da Brigada Militar, que ocorre em Porto Alegre, Cachoeirinha e também em municípios do Vale dos Sinos. Há pouco a gente conversou com o subcomandante da Brigada Militar, Coronel Altair de Freitas Cunha, que faz um resumo do objetivo da operação. Além da fiscalização do veículo, e dão uma movimentada nos pontos de maior movimentação da cidade, a abordagem de carro, porque via de regra, como já tem um jargão famoso aí do Coramense, que o crime anda sobre rodas, e de fato, nas abordagens nós já temos com 19 pessoas presas, carros clonados, etc. E tiramos 4 armas de circulação, que isso para nós, até o momento, já resultou de pleno sucesso a operação. Quando o coronel fala em 19 presos, ele conta os 17 presos mais os 2 menores apreendidos nessa operação da Brigada Militar, que segue até a meia-noite, e a gente volta no Plantão Gaúcha com a atualização dos dados. Obrigada, Eduardo. Talvez o destino não seja a implosão sugerida pelo secretário de Obras, Luiz Carlos Busato, mas o governo finalmente confirmou: o atual modelo do Presídio Central será desativado. Edgar Maciel. O governo do estado confirmou a desativação do Presídio Central de Porto Alegre nos moldes atuais. A informação foi dada nesta tarde pelo vice-governador Beto Grill durante vistoria penitenciária com a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e outras autoridades. Uma possível reforma foi descartada após os laudos emitidos pelo Conselho de Engenharia e Agronomia, o CREA, e também pelo CREMERS. A intenção do governo é transferir os primeiros 1.600 presos para outras cadeias até o mês de julho. O vice-governador do estado ressaltou que não há mais condições de manter o Central como um presídio nos atuais moldes.
Beto Grill disse que futuramente o terreno pode abrigar uma casa de passagem para detentos sem condenação. Bom, quanto à utilidade, a permanência ou não dessa instituição, nos moldes que ela existe, no simbolismo que ela tem, de maneira nenhuma concordamos. Agora, podemos aproveitar, quem sabe, numa grande discussão, reformulando completamente os conceitos, aproveitando aquela área e aquela localidade, é uma discussão que estamos fazendo, pode continuar servindo para o sistema prisional. Agora, de maneira nenhuma no modelo que está agora. Esse nós condenamos. Uma das unidades que receberá os detentos será a penitenciária de Arroio dos Atos, que está com 98% dos trabalhos concluídos. O prédio conta com 670 vagas. Da Central de Jornalismo, Edgar Maciel. Na verdade, o Presídio Central já deveria receber só presos que ainda aguardam condenação para cumprirem pena em uma penitenciária, mas que é o que não acontece. O que se tem, então, é uma mudança dos moldes. Hoje, o secretário de Obras, Luiz Carlos Buzzati, estava ao lado do secretário de Segurança, Ayrton Michels, na visita ao Presídio Central e, quem sabe, comece a valer a frase que disse há algumas semanas aqui no plantão mesmo, que reformar o Central era colocar dinheiro bom em obra ruim. Então, por enquanto, é realmente a retirada desses presos e a expectativa de uma mudança de modelo. Agora, 22h40. Pais e alunos da rede estadual, preparem-se. Dia 14 de maio tem paralisação dos professores. Hoje, a categoria aprovou 2 dias de mobilização contra o acordo entre o governo do estado e o Ministério Público sobre o pagamento do piso nacional. A segunda paralisação deve ocorrer durante a votação do projeto, que aumenta a alíquota de contribuição para a Previdência Estadual. E também hoje, o governo do estado protocolou o projeto que cria uma estatal para administrar os pedágios. Josmar Leite. Essa é uma das 10 propostas que a Casa Civil enviou para a Assembleia Legislativa nesta sexta-feira, todas em regime de urgência. O texto que deve causar mais polêmica é o que cria a Empresa Gaúcha de Rodovias, estatal que vai assumir os polos ao final dos atuais contratos com as concessionárias, no final do ano que vem. A medida já recebe críticas da oposição porque não prevê o número de cargos que serão criados. Além deste, também já está à disposição dos deputados projetos relacionados ao Simples Gaúcho, ao aluguel social para famílias que serão reassentadas, o ProUni estadual e o que estrutura o Departamento Estadual de Gestão do Conhecimento para a Prevenção e Repressão à Corrupção. Ao todo serão 22 propostas. Da Central de Jornalismo, Josmar Leite. 22h42. Depois do intervalo. Vamos a Brasília, a nova poupança está em vigor, mas para a lei definitiva o Congresso precisa ainda aprovar. E logo mais, essa é a madrugada para assistir ao fenômeno astronômico que acontece apenas uma vez ao ano, a Superlua. Os detalhes daqui a pouco. Agora 22h45. Hoje foi o primeiro dia da nova poupança, pelo menos em tese, porque a aplicabilidade da nova fórmula só será experimentada quando a taxa básica de juros, que está em 9%, cair lá para os 8,5% ou menos, como já comentamos exaustivamente aqui, mas sempre vale repetir. A alteração foi feita por medida provisória e agora precisa da aprovação do Congresso para se tornar definitiva. O líder do governo na Câmara projeta facilidade na aprovação. De Brasília, Léo Sabala Júnior. O deputado petista Arlindo Quinalha acredita que o governo não vai encontrar dificuldades em aprovar a medida provisória da poupança. Mesmo com as manifestações contrárias da oposição, o apoio dos aliados é consistente. A previsão de Quinalha é que a aprovação da matéria ocorra daqui a 3 semanas no máximo. A partir da reunião do Conselho Político, que houve com a presidenta Dilma, todos os partidos presentes que se manifestaram foram favoráveis, por entender que a diminuição da taxa de juros é fundamental para o país, vai diminuir os gastos públicos com o pagamento da dívida e que seguramente vai criar condições ou de uma poupança para o próprio país e também para investimentos nas várias áreas, especialmente na área social. O deputado paulista Roberto Freire, presidente do PPS, critica a proposta do governo. Porque existem outras medidas, porque esse governo vem errando, batendo cabeça por enfrentar a crise com medidas pontuais. E essa é uma medida pontual e equivocada,
Por que não discutir, por exemplo, o perfil da dívida interna brasileira, que é absurda? A MP que altera o cálculo de reajuste das cadernetas de poupança já está em vigor, mas precisa da aprovação do Congresso para se tornar uma lei definitiva, e o prazo para isso é de 120 dias. E mesmo em vigor, na prática, o novo cálculo só será usado quando a taxa Selic chegar a 8,5% ou menos. Hoje, a taxa está em 9%. De Brasília, Léo Sabala Júnior. Bom, hoje também foi dia de pressão para que a presidente Dilma Rousseff vete o novo Código Florestal tão debatido que há poucos agradou. Até a atriz Camila Pitanga se manifestou diante da própria presidente Dilma e no Twitter teve o chamado tuitaço, né, pedindo vete tudo para a presidente Dilma Rousseff. Alguns até colocavam aí nesses tweets a sociedade contra os ruralistas. Melhor seria a sociedade a favor dos ambientalistas, então, porque a sustentabilidade está exatamente no equilíbrio dessas funções e atividades, enfim, para o nosso Código Florestal. Mas também, então, foi dia de pressionar o governo para veto total, embora possa, o mais provável é que tenha alguma coisa parcial. PMDB confirma apoio à candidatura de José Fortunati à Prefeitura de Porto Alegre. Jorge Santos. O partido se junta ao PDT, PTB e ao PPS, que confirmou ontem a adesão à coligação. A decisão foi tomada em reunião do Diretório Municipal. O comunicado oficial a José Fortunati será na segunda-feira, ao meio-dia. O PMDB ainda deve, no entanto, indicar o nome do candidato a vice na chapa. A tendência é que o escolhido seja o vereador Sebastião Melo, mas o nome será conhecido somente no dia 14. Lideranças do PMDB garantem que nenhuma decisão será tomada sem o consentimento dos outros partidos da aliança. O PRB também confirmou apoio ao pedetista nesta tarde. A candidatura de Adão Vilaverde, do PT, recebe a adesão do PPL. Manuela Dávila, do PCdoB, se reúne neste sábado com representantes dos partidos da coligação. Rádio Gaúcha Eleições 2012, GVT, feliz é quem tem, da Central de Jornalismo, Georgia Santos. A decisão do PMDB está no comentário de Cláudio Brito. Boa noite, Sabrina Tomasi. Boa noite. Boa noite, ouvintes do plantão. Para mim, favas contadas. O candidato à vice-prefeitura de Porto Alegre pelo PMDB será Sebastião Melo. Isso é mais certo ainda do que o PMDB efetivamente ocupar a vice-prefeitura, porque, ao que se sabe, toda a coalizão, toda a frente que está juntando partidos para apoiar Fortunati será consultada, haverá debate, questões internas, mas desde o dia em que Sebastião Melo anunciou, e isto ele fez categoricamente, não mais pretender concorrer à vereança, se sabe que o seu rumo é o executivo, e eu quero crer que ele seja mesmo o companheiro de chapa de José Fortunati, mantendo a escrita que o PMDB e o PDT vem trazendo desde a primeira gestão de José Fogaça. Foi o PMDB quem esteve com José Fogaça, foi o PMDB quem esteve ao lado de Fortunati, este então vice-prefeito, e agora se inverte, o PDT na cabeça e o PMDB na vice-prefeitura. É o que eu depreendo do que eu vi, e assim vai se desenhando todo o quadro. As várias candidaturas vão formando suas parcerias. Adão Vilaverde com o Partido Verde, é cada vez mais forte, quase certa, a parceria do PP de Ana Amélia Lemos com Manuela Dávila, e as cartas logo estarão postas sobre a mesa e o jeito será jogar o jogo eleitoral. E este, Sabrina, é o último Plantão Gaúcha. A partir de segunda-feira estaremos aqui no Chamada Geral, terceira edição. Um outro programa movimentando a reportagem, com a cara da gaúcha, com a ideia da fonte da informação, e eu terei a alegria de saber que também será comentarista do programa o nosso companheiro André Machado. Seja bem-vindo ao Chamada Geral, terceira edição. Estaremos todos juntos na segunda-feira. Tudo de bom, sucesso, bom fim de semana. Para o último Plantão Gaúcha, Cláudio Brito.
É isso mesmo, obrigada, Cláudio Brito. Vamos juntos para o Chamada Geral, terceira edição, a partir de segunda-feira, das 10 às 11 da noite, trazendo as notícias da noite para você que já acompanha o Plantão Gaúcha, sem deixar de recuperar os principais fatos do dia. Esse é o nosso propósito, mas trazer exatamente a dinâmica, a agilidade que você já conhece das duas edições diurnas do Chamada Geral, né? Tanto da manhã quanto do final da tarde. E já tem como a chamada do nosso Chamada Geral já está rodando aí na Rádio Gaúcha. Os ouvintes também já estão comunicando, se despedindo do plantão e cumprimentando o Chamada 3 pelo Twitter, aqui no @Sabrina Tomasi, o Edu César, por exemplo, lá do Papo de Bola, que é nosso ouvinte aqui na audiência do plantão, encerrando um programa histórico, tudo de bom, muito sucesso para o Chamada. Obrigada, Edu. Também um abraço aqui pro Leonardo Vergara, que cumprimenta também o programa. Enfim, espaço do Twitter aberto para você e assim continuará no Chamada Geral, terceira edição, a partir de segunda-feira. Muita interatividade, não só para os cumprimentos, né, mas também para sugestões de pauta, principalmente, e comentários do que a gente vai estar veiculando aqui nas noites da Rádio Gaúcha. Seguimos então com a reportagem. Gilberto Sena traz informações da Central de Jornalismo. Boa noite. Boa noite, Sabrina. 3 homens armados assaltaram nesta noite o centro de distribuição da Bebidas Fruc, em Cachoeirinha, na região metropolitana. Conforme a Brigada Militar, os homens chegaram na empresa em um Gol vermelho e renderam os vigias. Eles roubaram um malote com uma quantia em dinheiro ainda não revelada, um colete à prova de balas, um revólver calibre 38 e um rádio. Também em Cachoeirinha, 3 homens foram presos após fugirem de uma viatura da Brigada Militar. Com eles, a polícia apreendeu 2 revólveres calibre 38. A polícia ainda não sabe se os homens são os mesmos que participaram do roubo à empresa Fruc. Sabrina? Obrigada, Gilberto, que retorna a qualquer nova informação. E há 2 dias da inauguração do primeiro trecho da ciclovia aqui da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, arquiteto que idealizou os guarda-reios, o guarda-corpo dessa ciclovia, vê problemas na execução do projeto. Evelyn Argenta. O arquiteto, vencedor do concurso que elegeu o modelo de guarda-reio da ciclovia na Avenida Ipiranga, encontrou alguns problemas na execução do projeto. Rodrigo Troiano acompanhou a reportagem da Rádio Gaúcha nesta sexta-feira para avaliar a execução da obra. Apesar de ter elogiado a ciclovia, Troiano diz que o resultado dos guarda-reios não ficou como esperado. As almofadas, elas tinham no projeto original 40 centímetros, agora elas têm 20. Então é uma redução significativa nas almofadas. Os montantes, eles eram uma peça única, não havia essa emenda. Então hoje ele tem uma emenda. Ele foi projetado em módulos de 1,20 em 1,20, esse eixo e aquele eixo. E ele está com 1,5 de distância. Se aqui fosse 30 centímetros menor, como recomendado, essa peça também não sofreria tanta essa flambagem que ela sofre pelo peso próprio, pela deformação de sol. Por meio de nota, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, que é quem responde pela ciclovia, afirmou que o arquiteto acompanhou o processo de elaboração e instalação do equipamento de segurança e em nenhum momento manifestou os problemas. O primeiro trecho da ciclovia da Ipiranga, de cerca de 400 metros, será inaugurado na manhã de segunda-feira. O plano diretor cicloviário de Porto Alegre prevê 495 quilômetros de vias exclusivas para bicicletas. Desse total, cerca de 10 estão concluídos. Da Central de Jornalismo, Evelyn Argenta. Agora vamos voltar a falar com o repórter Eduardo Matos. Um dos símbolos de Porto Alegre vai continuar a existir. O barco Cisne Branco recebeu autorização para manter passeios turísticos. Eduardo. Sabrina, um acordo firmado no Ministério Público Estadual nesta sexta-feira vai permitir a continuidade do funcionamento do tradicional barco Cisne Branco, que faz passeios turísticos pelo Guaíba em Porto Alegre. Pela necessidade de desocupação da área onde fica atracada para a revitalização do Cais Mauá, a embarcação tinha um prazo para deixar o local. Em abril, quando falou com a reportagem, a proprietária já estava sem esperanças. Não é definitivo, mas é positivo sim. Existe uma predisposição para que se encontre uma solução para o caso, né? O caso ainda não está resolvido, mas é uma solução provisória.
Adriana Hilbig, falando sobre o acordo que foi firmado e comemorando. Para manter o funcionamento, no entanto, o barco vai ter que mudar de local no Cais Mauá, vai sair da frente do portão central na Avenida Mauá para próximo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também dos catamarãs que fazem a travessia Porto Alegre-Guaíba a cerca de 200 metros de distância. A sala que era mantida para venda de ingressos deixará de existir. A empresa estuda outras formas de comercialização dos bilhetes, entre elas dentro do próprio barco ou num veículo que fique estacionado próximo. Também assinaram um acordo representantes da Superintendência de Portos e Hidrovias, Secretaria Municipal do Turismo e Associação de Turismo Náutico do Rio Grande do Sul. A decisão é provisória até que a empresa responsável pela revitalização do Cais Mauá necessite do local totalmente desocupado para a realização das obras. Informou o repórter Sicredi, gente que coopera, cresce. Obrigada, Eduardo. E a Justiça decidiu liberar as obras do Programa Integrado Socioambiental de Porto Alegre. Edgar Maciel. A juíza Lilian Cristiane Siman, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, decidiu nesta tarde liberar a retomada das obras do Programa Integrado Socioambiental, o PISA, em Porto Alegre. Os trabalhos estão paralisados há 2 semanas em função de problemas na intervenção do Arroio Cavalhada. Pelo menos 4 casas foram danificadas durante uma escavação. Mesmo com a liberação, as intervenções só reiniciarão após a remoção de 2 famílias que residem próximo ao local. Os custos, estipulados no valor de quase R$28 mil, serão arcados pelo DEMAI. Segundo o departamento, o dinheiro será depositado na próxima segunda-feira. Após o pagamento, a Justiça vai intimar as famílias a deixarem os imóveis. O prazo será de 5 dias. Em caso de descumprimento, a retirada será obrigatória. As famílias afirmam que vão recorrer da decisão. Da Central de Jornalismo, Edgar Maciel. Agora, 22 horas e 59 minutos e meio, temperatura em Porto Alegre em 20 graus e 4 décimos, em Gramado 16 graus e 1 décimo, Uruguaiana tem 21 graus. Daqui a pouco a gente fala aqui no plantão sobre essa noite de superlua. O auge do fenômeno deve ser ali logo depois da meia-noite, entre meia-noite e meia-noite e meia, mas também esse fenômeno que acontece uma vez ao ano está cheio e envolvido em vários mitos. A gente também fala sobre eles daqui a pouquinho no Plantão Gaúcha Notícias. Vamos agora ao Notícia na Hora Certa. São 23 horas e 6 minutos. Plantão Gaúcha Notícias de volta. Temperatura em Porto Alegre em 20 graus e 4 décimos. Daqui a pouco a gente fala sobre essa noite de superlua. E aqui pelo Twitter, a Franciele Bouzan, lá de Santa Maria, fala: lua cheia mais calor igual noite perfeita lá em Santa Maria, aqui pelo @Sabrina Tomasi. Mas agora é hora dos destaques do Plantão Gaúcho Esportes com Marco Antônio Pereira. Oxi. Agora também no Twitter. Pode anunciar, eu aprendi hoje entrando no Twitter aí. Marcão, dose dupla, né? É isso, né? Eu não sei direito, eu tô aprendendo. Marcão, foi o que tu me Graças passou, a Michele Rafael. Marcão, dose dupla. Michele Rafael que tá me ensinando. Eu tô confiando. Passos. Michele Marcão, Rafael, dose dupla. eu estou confiando no que o seu discípulo está me passando. @Marcão, dose dupla. Mas aqui, Isso ó, aí, sinal de que tá certo. É isso aí, É então isso tá aí. ótimo, perfeito. Noite de lua cheia é bom para namorar, né? Não, aqui o pessoal, a gente tá incentivando o romantismo e daqui a pouco a gente fala sobre as superstições também. Olha só que momento histórico nós estamos vivendo, Sabrina. Mensagem no Twitter aqui. Agora. Que momento. Eu achei que era um efeito especial assim que tu tinha colocado. Isso. Cada vez que tu fala uma frase impactante, tu toca esse som. Exato. Que momento. É o último Plantão Gaúcha Notícias. E é o último Plantão Gaúcha Esportes hoje. Só podia ter superlua, né? Só poderia ter lua cheia. Sexta-feira de lua cheia. Mas é superlua, é um fenômeno. Superlua, um negócio bacana. 8% maior do que uma E lua cheia segunda-feira convencional. vamos começar a vida nova aqui. Chamada 3,
das 10 às 11. Bacana, hein, Sabrina? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? E o dose dupla. Dose dupla é tudo que o cara pensar em dose dupla, assim, ó, dose dupla de emoção, dose dupla de apresentação, 11 da noite, tomar uma dose dupla, também pode ser. Vale, tá valendo. Tá valendo, o Lucianinho, eu quero um prato em dose dupla, que o Lucianinho... Tá valendo também. Tá valendo. Então é tudo isso. E segunda-feira a gente vai tentar, eu acho que, posso falar pela Sabrina também, nós vamos tentar levar uma coisa ainda melhor do que a gente apresenta aqui à noite, né? Nós estamos trabalhando já há um bom tempo em cima disso e nós temos todo o apoio da direção da rádio, do Ciro, de toda a nossa equipe, o Sequim, que é o coordenador, com o Kleber Grabowski. O pessoal tá trabalhando bastante para que a gente possa fazer um trabalho legal. Não, com certeza. E tomara que a gente atinja o objetivo. Essa é a nossa ideia. A ideia é sempre melhorar o que se faz, né? Não é que Plantão seja ruim, Plantão é um bom programa, um programa histórico, que nasceu aí da inquietação e da criatividade do Antônio Carlos Macedo. E continua sendo, eu conversei com o Macedo hoje sobre apresentador. Isso. E o Sequim por muito tempo produziu o Macedo também. Olha só, para que os ouvintes possam saber como a Rádio Gaúcha tenta se manter sempre no topo das questões todas, não só da audiência, então, mas levar a informação, prestar serviço, deixar o nosso ouvinte sempre muito bem, legal, porque nós atingimos no mês passado um índice de audiência que a gente nem badalou muito isso. Nós atingimos assim no horário da Sabrina, no meu horário, no horário do Luciano Périco, no antigo horário que ele tinha, superamos todas as rádios AMs e FMs no horário de segunda a sexta-feira, um negócio assim fantástico. E ainda assim nós estamos alterando, mudando a programação para tentar melhorar isso, para deixar melhor ainda o que já era bom. Era isso, 77% dos rádios ligados nesse horário estavam aqui. Sabe o que é isso? 77%? Assim, ó. O que aumenta a nossa responsabilidade, né, Marco Antônio Pereira? A gente tem que oferecer o melhor, tem que estar atento, e não só para conquistar mais ouvintes, mas principalmente para entregar o melhor produto para quem já nos ouve. Isso aí. Que é muita gente, então, haja responsabilidade. Sabrina passa das 10 para as 11 da noite e eu e o Alano vamos... Não, o contrário, né? Eu passo das 10h30 para as 10. Isso. Das 10 às 11. Para as 11. Tá. Das 10 às 11. Das 10 às 11 e eu, Alano, das 11 à meia-noite. Muito bem. É isso aí. Aliás, o Ciro diz que gosta muito desse nosso papo aí, nosso chefe. Então tá, a gente vai continuar conversando. Claro. Manchete Twitter, Leandro Chaba. Não? Depois. Então, nós vamos tentar melhorar sempre. É isso nós estamos tentando melhorar. É por isso que é canal do Completão Esportes. Ali, ó, é um sinal pra ti, Marcão. Tem um papelzinho. Tem um cheque. O Marcelo Figurelli seguiu o que tá no roteiro, pronto. Não, mas é que essas coisas assim. Segue daí. Essa noite se improvisa com lua cheia. Marcão ficou nervoso. Quem foi, Chequinho? Esse aqui me troca tudo aí. Inter com Rafael Serra. Inter com Rafael. Mas claro, tchê. Por que vocês não me... Isso aí, Inter com Rafael Serra. CBF reativa contrato de Oscar com o Internacional e Meia deve atuar contra o Caxias no domingo. Dagoberto é a novidade no treino fechado. Vê se eu acerto agora. Caxias, Leonardo Acosta. Para ampliar as chances de título, Caxias aposta muito no primeiro jogo da decisão. Técnico da equipe diz que vai levar mistério até a hora da partida. Agora o teste final, vamos ver se eu acerto. Leandro Chaba, né? Grêmio. Novo reforço Zé Roberto ressalta projeto do Grêmio e fala em encerrar a carreira jogando aqui no Olímpico. Direção tenta antecipar a janela de transferências e zagueiro Werley com lesão no joelho para por um mês. Isso aí, Sabrina, bom último Plantão Gaúcha Notícias. Não fica nervoso, Marco Antônio Pereira, que tu esquece tudo. Agora, @Marcão Dose Dupla também no Twitter. Siga. Obrigado, Sabrina. Daqui a pouco a gente segue. Eu só coloquei, tuitei e ainda não fui lá seguir. Em instantes. Eu tô aprendendo aí a responder essas coisas, eu não tô sabendo direito ainda. Tô atrapalhado. Tá. Eu tô atrapalhado. Mas tudo bem, no microfone tá tudo certo. Obrigada. Então, e a temperatura para Marco Antônio Pereira, que sempre quer saber, 20 graus e 4 décimos em Porto Alegre. E essa é a madrugada para assistir o fenômeno astronômico que acontece apenas uma vez no ano, a superlua,
Em 1h30 tem superlua no céu, pelo menos o auge do fenômeno. E o Voltaire Santos fala sobre ele. A madrugada deste sábado será brilhante para casais românticos e admiradores da lua. Musa inspiradora de músicas e grandes filmes, a lua cheia deste final de semana será a maior dos últimos 20 anos. Lua cheia, fica doida. Segundo o professor do Departamento de Astronomia da URGS, Horácio Dottori, o chamado perigeu lunar acontece quando a Lua passa pelo ponto da órbita mais próximo ao planeta. Acontece que a Lua tem uma órbita elíptica em torno da Terra, né? E então, quando ela está no periastro, digamos, na máxima aproximação, ela tem o maior tamanho angular. Os admiradores devem procurar subir nos últimos andares de prédios ou curtir a luminosidade junto à natureza, em cima de árvores. O ápice do fenômeno será pela 00:30. Mas os supersticiosos devem ficar atentos. Sábado de lua cheia. Conforme a lenda europeia, os lobisomens adotaram essa data de perigeu lunar para caçar crianças que ainda não foram batizadas. Mas para quem é amante da lua, isso pouco importa. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar. No sábado, observadores mais atentos podem olhar para o céu de Porto Alegre a partir das 6h21 da tarde, quando a lua nascer. No oeste do estado, próximo a Uruguaiana, a lua aparece no céu a partir das 6h45. Da Central de Jornalismo, com técnica de Luiz Campos, Voltaire Santos. Valeu, Voltaire Santos, que ficou incumbido de falar da nossa superlua dessa noite. O que achou, Estael Cias? Boa noite. Boa noite, Sabrina. Excelente trabalho do Voltaire aí. Realmente trouxe essa explicação do astrônomo, que é muito importante, e tudo que envolve esse fenômeno, né? Os mitos, a influência aí dessa lua, dessa superlua cheia, que todos estamos na expectativa. Afinal, é uma vez por ano que isso acontece e é imperdível, né? Então, o que a gente quer saber aqui, como já tem gente falando do calor com lua cheia, dessa coisa do romantismo, noite perfeita, vai dar, o tempo vai permitir que a gente enxergue essa superlua, assim, que sair do estúdio aqui? Vai sim. A gente tem aí em grande parte do Rio Grande do Sul ar seco predominando e o final da tarde de sábado, início da noite de sábado vai ter tempo seco ainda em grande parte das áreas. O que me preocupa um pouco é o litoral, que pode ter um pouco de nebulosidade, o litoral como um todo, litoral sul, litoral norte, a umidade tem trazido mais nuvens para essas regiões, mas não tem previsão de chuva. A gente pode ter um pouquinho de nebulosidade que em alguns momentos pode dificultar aí a visualização do fenômeno, mas realmente o tempo colabora em todo o Rio Grande do Sul e os gaúchos vão poder contemplar esse fenômeno da superlua cheia na noite de sábado. O Voltaire comentou que lá em Uruguaiana, né, o pôr do sol ocorre ali por volta das 6h08. Aqui em Porto Alegre é um pouco mais cedo, aí para o nosso ouvinte ficar atento. O pôr do sol acontece um pouquinho mais cedo, ali por volta das 17h44, e a partir de então a gente vai conseguir aí contemplar esse processo que é gradativo, né? O ápice vai acontecer por volta da 00:00, mas como o astrônomo aí já falou, comentou na matéria, um pouco mais cedo a gente já vai começar a perceber aí esse fenômeno diferente com a Lua, que vai dar um aspecto aí de estar maior e mais brilhante aí no final da tarde do sábado. Então, o tempo colaborando em todo o Rio Grande do Sul, é só se programar e contemplar esse fenômeno que agora vai demorar bastante tempo para acontecer de novo. Tá certo, obrigada, Estael. Então, sábado tem noite de superlua e a gente vai então se aproximando e aguardando para observar melhor. Essas eram as dicas para você. E seguimos então com a reportagem da Rádio Gaúcha, na verdade agora indo para a redação da Zero Hora com o editor de Mundo, Rodrigo Lopes. Boa noite. Olá, Sabrina, boa noite aos ouvintes. Fim de semana se aproximando e vai ser um fim de semana com eleições importantes na Europa, começando pela Grécia.
O fenômeno que a gente já vinha percebendo aí no continente todo é o fortalecimento do extremismo e dos partidos de extrema direita. E lá na Grécia, que realiza eleições legislativas no domingo, a gente percebe o fortalecimento de um partido neonazista que faz aí o continente relembrar um dos mais sinistros momentos da história. O partido Risi Avni, que significa crepúsculo dourado em grego, espera conquistar entre 5% e 8% dos votos nas eleições na Grécia neste domingo. É pouco, parece pouco, 5% e 8%, mas é bastante dentro de um parlamento bastante dividido, num país que foi palco aí do início de toda a crise econômica do final do ano passado e início deste ano lá na Europa. Ainda na Europa, a eleição talvez que mais movimente o cenário internacional no fim de semana é o segundo turno na França e, por incrível que pareça, aí o François Hollande, o candidato socialista, caiu de 10 para 4 pontos percentuais a diferença dele para o presidente Nicolas Sarkozy. Ou seja, os dois chegam realmente muito concorridos, pau a pau, a disputa na eleição do segundo turno, e muito se deve isso àquele debate que nós falamos aqui da quarta-feira, se não me engano, que o Sarkozy partiu para cima e no meio do circo todo lá, de agressividades do debate, acabou ganhando os votos aí da direita, da extrema direita francesa, e não dá para descartar que haja uma virada aí não, que o Hollande perca e o Sarkozy acabe ganhando aí mais um mandato. Este fim de semana que está chegando aí também, o Japão vai ficar livre da energia nuclear pela primeira vez desde 1966. É que o país vai desligar o último reator em atividade, e essa suspensão aí pode se estender por tempo indeterminado. Isso acontece aí na corrente, desde aquela vez que houve o tsunami que acabou, né, penetrando e destruindo a usina nuclear, e agora então o Japão acaba desligando seu último reator nuclear. E uma informação a mais de 140 pessoas ficaram feridas com a explosão de balões na Armênia, aqueles balões perigosos que aqui no Brasil já estão quase extintos, de vez em quando ainda acontece algum acidente. Lá na Armênia aconteceu então um acidente com pequenos balões de hidrogênio durante um comício político na praça central da cidade, confirmando então 140 pessoas ficaram feridas. Sabrina. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, um ótimo fim de semana. Para você também. Agora 23 horas 21 minutos, vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Horas 24 minutos, quase 2 milhões de gaúchos serão imunizados contra a gripe a partir de amanhã. Fernanda Ferrão. A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado em todo o estado. Os grupos de risco que devem procurar os postos de saúde são crianças a partir dos 6 meses e até 2 anos de idade, pessoas acima de 60 anos, indígenas, gestantes e profissionais da saúde. O lançamento da campanha ocorreu nesta sexta. O secretário estadual da Saúde, Ciro Simone, pede que as pessoas que fazem parte do grupo de risco procurem os postos e garante que a vacina não provoca a doença. Na verdade, essa vacina ela é produzida com vírus mortos, né? Consequentemente, não existe possibilidade desta vacina causar infecção respiratória pelo vírus, né? A única probabilidade, a única recomendação que se tem é pessoas que são alérgicas ao ovo, porque essa vacina é produzida a partir da clara do ovo, né? No mais, não existe nenhuma possibilidade dessa vacina causar infecção. É muito importante que as pessoas que estão na faixa de risco se vacinem, porque certamente nós teremos aí um número reduzido significativamente daquelas pessoas que vão ter infecção respiratória por influenza durante o nosso inverno. A vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe, inclusive o H1N1. Serão disponibilizadas mais de 1.900.000 doses da vacina. A campanha começa amanhã e segue até o dia 25 de maio em 1.800 postos de saúde de todo o Rio Grande do Sul. Da Central de Jornalismo, Fernanda Ferrão. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus e 3 décimos. Vamos à previsão do tempo, Celsius.
A massa de ar seco continua a predominar pelo Rio Grande do Sul e garante um sábado ensolarado em todas as áreas. A temperatura ainda varia bastante, previsão de mínimas na faixa dos 10 graus pelo interior e a máxima chega aos 30, na região metropolitana, no centro e no oeste do Rio Grande do Sul. Na Serra, a temperatura fica mais amena e não deve passar dos 25 graus durante a tarde. Nas áreas litorâneas, previsão de predomínio de sol, com alguns períodos de nebulosidade, principalmente nas praias do litoral norte. Da Central RBS de Meteorologia, Estael Cias. Os indicadores financeiros no Plantão Gaúcho, o dólar fechou em alta, cotado a R$1,92, o euro vale R$2,52, a Bovespa fechou em queda de 2,7%. As manchetes dos jornais que você tem neste sábado: Diário Gaúcho, um assassinato desafia a polícia sobre o bancário morto aqui no bairro Nonoai, aqui na capital. Diário de Santa Maria, 50 PMs devem ir para a região metropolitana. Pioneiro de Caxias do Sul, má conduta de PMs é flagrada. E a gente sabe que domingo tem Fantástico na RBS TV. Os destaques com Tadeu Schmidt. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite, amigos do Plantão Gaúcha. Aqui é o Tadeu Schmidt falando direto da redação do Fantástico. No programa desse domingo, vocês vão descobrir novas dicas de segurança com os consultores Rodrigo Pimentel e Diógenes Luca. O que fazer para evitar furtos no ônibus, no trem ou no metrô? Quais as áreas menos seguras? Como carregar nossas bolsas? O que fazer no momento de perigo? O manual completo de sobrevivência no transporte público está no Fantástico deste domingo. Um abraço. Bom, e assim a gente vai chegando ao final, 23h27, estourando um pouquinho, mas como o Marco Antônio Pereira não vai mais poder reclamar, porque agora eu venho antes dele, mas separado pela notícia na hora certa, então hoje eu vou extrapolar um pouquinho, mas para fazer essa despedida do Plantão Gaúcho Notícias, a gente encerra com uma sensação diferente por ser o último. E também encerro com a honra de ter conduzido durante algum tempo esse programa criado pelo Antônio Carlos Macedo, nessa inquietação que lhe é característica, que a gente conhece, que conduziu e aliou durante muito tempo as notícias, né, do jornalismo em geral com o jornalismo esportivo, e só depois veio essa ancoragem dividida, né? Por isso, esse primeiro momento com Plantão Gaúcho Notícias, depois Plantão Gaúcha Esportes, que daqui a pouco então vem com o Marco Antônio Pereira. Tudo isso muda a partir de hoje e fica o desafio para a próxima segunda-feira. É isso aí, acostume-se então a ouvir nas noites da Rádio Gaúcha também essa trilha do Chamada Geral. Então será o Chamada Geral, terceira edição, a partir de segunda-feira. Você que está acompanhando agora, é isso mesmo. E se está ouvindo na programação da Rádio Gaúcha, não estranhe, é isso que acontece a partir das 10 horas da noite de segunda-feira. Chamada Geral, terceira edição, as principais notícias, ou as notícias da noite e a recuperação dos principais fatos do dia, seguindo essa tendência de interatividade, sempre aqui pelo @Sabrina Tomasi, @RDGaúcha. Também já estamos lá no Face, pode procurar, pode curtir, Chamada Geral, terceira edição. Então, na verdade, fechamos o programa com um convite. Na segunda-feira, não perca a estreia do Chamada Geral, terceira edição, das 22 horas às 23, e siga nos acompanhando. Vem aí, Plantão Gaúcho Esportes e depois Brasil na Madrugada. Até segunda. Plantão Gaúcha. Oferecimento Sicredi. Marco Antônio Pereira. Alô Brasil, 11h33, 20 graus e 1/10 de temperatura. Hoje aqui, assim, com um gosto de saudade, né? A gente vai abrindo já o nosso programa, o Plantão Gaúcho Esportes, que é pra Sicredi, gente que coopera, cresce. Vocês que têm acompanhado a nossa programação e já sabem que troca a programação na próxima segunda-feira e alguns programas, né, vão ficar na saudade, como o Plantão Gaúcho Notícias, que a Sabrina apresentou até hoje, o Plantão Gaúcho Esportes, que tem a sua última edição nessa noite, e o Luciano Pérez, que estava lembrando aqui que o No Mundo da Bola, que também teve a última edição hoje, ele esteve por 6 anos com grande audiência, liderança na audiência também no ar na Rádio Gaúcha. Então, No Mundo da Bola, Plantão Gaúcha Notícias e Plantão Gaúcho Esportes,
São programas que vão ficar sempre na saudade e na memória. Eu acho que tudo isso começou, o Plantão Gaúcha Notícias e o Plantão Gaúcha Esportes começou com o Antônio Carlos Macedo lá nos anos 90, se não me engano em 1990, né? E agora vai dar espaço pro Chamada Geral 3, das 10 às 11, com a Sabrina Tomasi, e eu e o Alano, a partir de segunda-feira, vamos apresentar Dose Dupla. O Dose Dupla pode ser o que você quiser imaginar. Pode ser, puxa, dose dupla, esses dois caras apresentando. Pode ser assim, garçom, me dá uma dose dupla. Pode ser dose dupla de emoção, dose dupla de humor, de alegria, de descontração, mas principalmente de muita informação para você a partir de segunda-feira, 11 da noite. Então vamos aqui com um gostinho de saudade já fazer a última apresentação do nosso Plantão Gaúcha Esportes, como eu disse, sempre a Sicredi vai continuar conosco no Dose Dupla. Obrigado, pessoal da Sicredi, gente que coopera, cresce. Sicredi sempre parceiro aqui da programação na Gaúcha. No último Plantão Gaúcha Esportes você vai conferir. Dorival Júnior pode ter mais um reforço além de Oscar, que foi liberado e já tem seu nome no bid. O novo reforço do Grêmio fala em encerrar a carreira no tricolor. Direção quer antecipar a janela de transferências e o Erle vai parar por um mês. Segue essa onda de lesões do Grêmio, uma zica danada do Grêmio, hein? Caxias vai fazer mistério até o último minuto e a equipe aposta em fazer resultado em casa. Clubes da Série D serão custeados pela CBF. Você pode conferir os destaques do programa no site da Gaúcha, radiogaúcha.com.br, e acompanhe a programação na Rádio Gaúcha e tudo que vai ao ar no nosso Twitter, @RDGaúcha. E a partir de agora, a Michele Rafael me ensinou aqui, @Marcão Dose Dupla. No Twitter também pode mandar o seu recado aqui para esse humilde servo do Senhor, certo? Sicredi, gente que coopera, cresce. E as informações do Plantão Gaúcho Esportes, é claro, vamos falar da decisão desse final de semana, decisão do Campeonato Gaúcho, é o primeiro jogo, Gaúchão Coca-Cola 2012, torcer a maior felicidade, Oi TV por assinatura da Oi, e Elevato, especialista em acabamentos. Destacando as informações do Inter, alô Rafael Serra. Alô Marco Antônio Pereira. Há quase 50 dias sem poder atuar, o meia Oscar recebeu a boa notícia na tarde de hoje. A CBF, através do boletim informativo diário, reativou o contrato do jogador com o Internacional. Com isso, Oscar está apto a enfrentar o Caxias no próximo domingo, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O ok do departamento jurídico ao técnico Dorival Júnior para que ele pudesse escalar Oscar no domingo só aconteceu no começo da noite de hoje. Após o treinamento fechado que aconteceu hoje à tarde no estádio Beira-Rio, o técnico Dorival Júnior falou sobre a possibilidade de escalar Oscar no domingo se o departamento jurídico tivesse dado ok. Olha, eu nunca escondi de vocês que para mim o Oscar vem sendo um dos principais jogadores do Internacional e faz falta a qualquer equipe do futebol brasileiro nesse momento. Na minha concepção, até a própria seleção brasileira. Por isso que acho que eu não tenho nem mais o que falar, né, a respeito disso. Esse é o técnico Dorival Júnior, não deixando dúvidas de que Oscar será sim escalado no domingo, com o ok do departamento jurídico que aconteceu no começo da noite de hoje. O jurídico do Inter ainda irá consultar a Confederação Sul-Americana de Futebol para ver se existe a possibilidade ou nenhum problema de escalar Oscar contra o Fluminense na próxima quinta-feira, jogo de volta da Libertadores da América. A novidade no treino, além do Oscar, que foi liberado pela CBF, foi a presença de Dagoberto, ele que vinha tratando de dores musculares. Segundo o técnico Dorival Júnior, ele não quis abrir muito o jogo, fez mistério. A tendência é que o Dagoberto fique no banco de reservas e serão utilizados aqueles jogadores que vêm dando uma resposta melhor nos últimos jogos. E ele disse isso porque tem vários jogadores fora do jogo. Damião e Moledo suspensos, D'Alessandro, Kleber, Dagoberto, que é dúvida ainda, e Dátulo, que realizam tratamento médico. O time do Inter que deve enfrentar o Caxias no domingo tem Muriel, Ney Bolívar, Indy Fabrício, Sandro Silva, Guinhazu, Tinga e Oscar, Jajá e Jô. Com informações do Inter no Plantão Gaúcho Esportes, Rafael Serra.
Valeu, obrigado, Rafael Serra. Falando para Queijos Santa Clara, marca de queijos mais lembrada e preferida pelos gaúchos, agora é centenária. Tumeleiro, show de preços e marcas Tumeleiro, comece o mês fazendo economia. E FCDL, uma federação para todos. Falamos do Inter, vamos subir a serra, falar com o Leonardo Acosta, tá postos para falar do Caxias, o adversário do Inter na final do Gauchão. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Marco Antônio Pereira. Olha, Leonardo, essa é a última participação que você fará aqui dentro do Plantão Gaúcho Esportes. Segunda-feira começa o Dose Dupla, estaremos aqui ao lado do Alano, do Luiz Augusto Alano, para comandar o Dose Dupla. E, por favor, nos traga aqui nessa última edição do Plantão Gaúcho Esportes as informações do Caxias. Fale do dia do Caxias aí, Leonardo. Bom, antes me permita, Marco Antônio, dizer que é uma honra estar participando do último Plantão Gaúcho Esportes, assim como será uma honra, evidentemente, estar participando a partir da próxima semana também do Dose Dupla. Com relação ao Caxias, bom, hoje mais um dia de treinamento com portões fechados, mistério num dos finalistas do Campeonato Gaúcho. Ontem e hoje, Mauro Ovelha resolveu fechar os portões, mas a rigor não tem tanto o que esconder no que diz respeito à escalação. Mas entende o técnico, qualquer detalhe nessa hora pode acabar sendo decisivo. Fechou o portão para testar alguma jogada ensaiada, bola parada, enfim, aquele detalhe que pode acabar até mesmo valendo um título, né, Marco? Claro, claro. Agora, portões fechados, mas o técnico Mauro Ovelha não tem muitas opções assim, não tem muita coisa que inventar, né, Leonardo? Não tem. Tem um desfalque importante, que é o Fabinho, com lesão muscular, e até para aumentar esse mistério, o próprio Mauro Ovelha não descarta a utilização do jogador que está concentrado e está fazendo tratamento, mas o médico já disse que é uma lesão muscular grau 1, ou seja, pelo que a gente acompanha aí desse tipo de situação no futebol, não tem como entrar em campo no domingo, tanto que treinou com o Lino na lateral esquerda. Tem um time escalado já, com Paulo Sérgio, Michel, Lacerda, Jean e Lino, Humberto, Paraná, Matheus e Wangler, Vanderlei e Caion. Não estou fichando que será esse o time que vai começar a decisão. Pode ter uma ou outra mudança, quem sabe, até o objeto desses treinamentos com portões fechados, mas esta é a base da equipe que ganhou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ainda no comando do Paulo Porto. E um dos destaques desse time foi o Wangler, né? Um jogador de muita qualidade e que é uma das esperanças do torcedor caxiense, né, Leonardo? Aliás, a gente pode ouvir ele agora aqui no Plantão Gaúcho Esportes, o Wangler, que é um jogador que há muito pouco tempo estava no futsal, teve que fazer aquela adaptação para o futebol profissional, tem apenas 19 anos, no ano passado participou da decisão dos juniores contra o Internacional e logo no seu primeiro ano como profissional, ele está encarando uma decisão e evidentemente que é o jogo da vida dele. O Wangler está falando sobre isso. Com certeza, né? Eu acho que por estar jogando campo há pouco tempo que eu venho do futsal, essa acho que é a grande decisão da minha vida. E se tornando Campeonato Gaúcho, que é um campeonato bastante competitivo, acho que é a grande oportunidade, tanto profissional como pessoal também da minha vida, né? O que pode pesar a favor do Caxias e o que tem que pesar a favor do Caxias, que tem que ser feito nesse domingo para que as coisas deem certo para vocês? Acho que a gente tem que jogar o que a gente jogou no primeiro turno aí em casa, que a força da torcida foi bastante... para nós foi bastante proveitosa e é fator em casa, né? Acho que o grande jogo nosso é aqui em casa fazer um resultado bom para depois Porto Alegre e conseguir sair com o título. Acho que o grande jogo nosso é aqui domingo, diante da nossa torcida, no campo que a gente conhece, trabalha. Acho que esse é o grande fator. Você chama de um bom resultado, daqui a pouco uma vitória simples para administrar no Beira-Rio? Com certeza, acho que o que a gente fazer aqui de bom, um resultado positivo, uma vitória, a gente vai ir para lá, Porto Alegre, um pouco mais tranquilo, sabendo que lá vai ser um jogo difícil, como vai ser aqui. Mas, como eu disse, o jogo importante é aqui em casa, a gente fazer um grande resultado diante do nosso torcedor e que isso vai ser importantíssimo para a gente sair campeão. Com essas semanas de treino aí, o time já vai ter um pouco da cara do Mauro Ovelha, do estilo que ele pretende implantar? Acho que sim, né? O treinador chegou aí para somar, o trabalho dele, trabalho bom, trabalho forte, e com certeza o trabalho que ele desempenhou essa semana passada, pra gente fazer um grande jogo domingo. Esse é o Wangler, meia do Caxias, Marco. Maravilha, tá aí, um jogador de competência que na decisão contra o Internacional no passado se deu muito bem. Vem cá aí a questão dos ingressos, hein? Vamos ter estádio cheio, como é que tá a procura aí do torcedor do Caxias especialmente?
Ela até melhorou um pouco. Cheio não teremos, porque o Centenário é um estádio que tem uma boa capacidade. Oficialmente chega a 30 mil torcedores. Claro que por questões de segurança não costuma comportar esse público, mesmo em grandes jogos. Mas o que se fala por aqui é em torno de 15 mil, em previsões otimistas. Quem sabe, até a hora da partida, essa procura seja maior, há um pedido por mobilização. Hoje, torcedores ilustres, vou citar dois aqui, o cartunista Iotti e o Washington Coração de Leão, ex-jogador do próprio Caxias, assim como os dirigentes, chamavam os torcedores para adquirir o seu ingresso. Evidentemente que tem os sócios, tem o pessoal que pode comprar na hora e teremos um grande público, sem dúvida nenhuma, mas não estádio lotado, Marco. Ok, tá certo. Leonardo, obrigado pela participação aqui no Plantão Gaúcho Esportes, um grande abraço para você e bom trabalho no final de semana aí na cobertura do Caxias nessa decisão contra o Inter. Valeu, um abraço, Marco. Legal. O Leonardo Costa falando para Dia das Mães Sartel, leve mais carinho, amor e felicidade para sua casa. Ninguém mais precisa viver no passado, o futuro já chegou com a Manco. Languiru Alimentos, há 56 anos produzindo alimentos de qualidade. Weber Quartzolite, a marca das argamassas mais vendidas do Brasil, e Parabone, a ferramenta das grandes realizações. Olha só, tem a última edição da Caravana do Gauchão de 2012, hein? Depois de 17 apresentações, o caminhão vai fazer a sua última parada neste sábado, às 8 da noite, no Parcão de Cachoeirinha. Lucianinho Périco e Hugo Larroque comandam as atrações da festa, que tem os shows de acústicos e valvulados em Marcelo Valêncio. Paulo Brito, narrador da RBS TV, tudo belezinha? Vai fazer uma participação especial na caravana. Feito! Esta é a 4ª edição do evento, que acontece desde 2009. Lucianinho comandando, é sucesso garantido. Falar do Grêmio agora aqui no Plantão Gaúcho Esportes. Novidades no Olímpico, hein? E tem mais gente chegando para reforçar o time para o Campeonato Brasileiro. Mas isso eu vou contar só na semana que vem. Alô, Leandro Chaba. Marco Antônio Pereira, o meio-campista Zé Roberto, foi confirmado hoje pela manhã como o novo reforço gremista visando o Campeonato Brasileiro. O jogador de 37 anos tem apresentação marcada para o dia 4 de junho. E ele está falando sobre a escolha pelo Grêmio e também sobre o novo desafio, atuando mais uma vez no futebol brasileiro. Prazer estar falando com todos os ouvintes da Rádio Gaúcho. A escolha foi simples, né? Foi um projeto que foi apresentado através do treinador, o professor Vanderlei Luxemburgo, juntamente com o presidente do Grêmio, Paulo Aldoni, e me agradou muito, poxa. Eu, mediante o próprio Grêmio, havia também algumas outras propostas aparecendo e analisando todas, eu optei em jogar pelo Grêmio pela audácia, né, que o Grêmio hoje tem, até porque é um clube de grande expressão, não somente no Brasil, mas no exterior também. E é um clube que está formando uma equipe para tentar o título brasileiro, uma vaga para a Libertadores do ano que vem, até porque o ano que vem já vai estar pronto o seu novo estádio então eu fiquei muito feliz pelas as coisas boas que o próprio Vanderlei, juntamente com o presidente, me passou, e estou muito feliz hoje de ser um jogador contratado por um clube de tão grandeza que é o Grêmio. Esse é o meio-campista Zé Roberto, que falou que quer atuar por mais 2 anos no futebol e não descarta a possibilidade de encerrar a sua carreira atuando no Estádio Olímpico. O zagueiro Werley está com uma lesão no joelho e vai parar por aproximadamente 30 dias. E o atacante Kleber, ele realizou hoje à tarde o seu primeiro trabalho com bola depois de aproximadamente 40 dias. Teve uma lesão no dia 25 de março, uma fratura na fíbula da perna direita. E a previsão é que ele volte a ficar à disposição do técnico Luxemburgo no final do mês de junho. Visando o jogo contra o Fortaleza na próxima semana, Pará está suspenso e a principal alternativa é o volante Léo Gago. Com o Grêmio no Plantão Gaúcho Esportes, Leandro Chabar.
Legal, obrigado, Leandro Chaba. Informações da Copa do Brasil para TW Transportes, aproximando mercados. Ferramentas Gerais há 54 anos, líder nacional em suprimentos industriais. Cipara Construtora 100% gaúcha. Comprar imóveis da Cipara é a melhor jogada do ano. E Copa Libertadores é na Oi TV. Assine agora. Segunda-feira vem o Dose Dupla. Rafael Sequim, boa noite, Rafael Sequim. Boa noite, Marco Antônio. Rafael Sequim, para quem não sabe, nosso coordenador de produção, uma das cabeças pensantes aqui da nossa equipe, foi um dos responsáveis pelo nosso Dose Dupla, que nós esperamos levar ao nosso ouvinte com muita informação, descontração, e que tenha sucesso também, assim como o Plantão Gaúcho Esportes, Plantão Gaúcho Notícias e Mundo da Bola, a programação que está saindo do ar nessa sexta-feira. É tempo de renovação, né? É tempo de mudar, de mudanças para tentar melhorar sempre. Sequim, fala da segundona gaúcha, por favor, divisão de acesso, né? Amanhã, Marco, 18ª rodada, a última da primeira fase, e tem em jogo 5 vagas para a segunda fase, com 7 equipes ainda lutando. No grupo 1, destaques para os clássicos Brasil e Farroupilha em Pelotas. Rio Grandense e Inter de Santa Maria, disputa direta por uma das vagas na próxima fase lá em Santa Maria. E também tem ainda o clássico em Rio Grande já rebaixado contra o São Paulo de Rio Grande. A classificação do grupo 1 tem o Brasil de Pelotas na liderança, brigam ainda por classificação o Inter de Santa Maria, o Rio Pardense, o Rio Grandense, o Farroupilha, o Inter de Santa Maria e o Rio Pardense. No grupo 2, lutam pela classificação o Esportivo está na liderança, lutam pela classificação Frederiquense, Santo Ângelo e Panambi. A rodada do grupo 2 também acontecendo amanhã na Segundona Gaúcha. Legal, vamos aproveitar para falar aqui de Campeonato Paulista, decisão no final de semana. 4 da tarde do domingo, sob reclamações do Guarani do jogo ser no Morumbi, tem Santos e Guarani. Carioca. Com Gandula, Musa confirmado, tem Fluminense e Botafogo no Engenhão. Ela é torcedora do Botafogo, hein? E nas Minas Gerais, que tem estádio novo agora? América e Atlético no Independência, com o Cruzeiro de fora. Cruzeiro tá fora, hein? O Cuca ameaçado. Que situação que tá o Cruzeiro. Santa Catarina e Paraná, Sequim. Catarinense tem Avaí e Figueirense, 15 títulos para cada um. O desempate começa a partir de domingo. E Atlético Paranaense e Coritiba no Paranaense, clássico Atletiba com forte esquema de segurança. E tem decisão no Nordeste também, né? No Campeonato Baiano tem Vitória e Bahia, os dois treinaram com portões fechados hoje. E no Pernambucano, Santa Cruz e Sport, Santa Cruz com grande procura por ingressos. O jogo é no Arrudão. Bota 7 léguas, seus pés à prova de tudo, qualidade Alpargatas. Já volta o Rafael Sequim com mais destaques aqui no Placar Gaúcha. Gaúchão tá aí, tá na final, futebol de tradição, tem jogo pegado, cervejão gelado, 9 esquinhos, cervejão aprecie com moderação. 11:52, vamos correr que tá estourado o tempo. Cada vez mais o mundo descobre a força da cooperação. Cooperar é moderno, uma maneira inteligente e sustentável de viver. Sicredi, gente que coopera cresce. Vamos pro intervalo e já voltamos aqui no Plantão Gaúcho Esportes. 11:53,5, a temperatura de 20 graus na Avenida Ipiranga. O plantão é para Sicredi, gente que coopera cresce. Luciano Périco e o Brasil Olímpico. Brasil Olímpico. A seleção brasileira feminina de basquete está reunida em Jundiaí, no interior de São Paulo, e iniciou os treinamentos para uma série de amistosos com foco nos Jogos Olímpicos de Londres. O primeiro desafio das jogadoras, comandadas pelo técnico Luiz Cláudio Taralo, será a seleção australiana entre os dias 24 e 28 de junho. A programação também prevê amistosos nos Estados Unidos e na França. Brasil Olímpico. Oferecimento: Malhas Ferju, Oderich, Grupo Baran e Fida Argamassa Ecotranspore. Apoio Transurb. Isso aí, Luciano Périco tá treinando línguas para os Jogos Olímpicos, né? Falou em espanhol, seleção da Austrália aí. Grande Luciano Périco vai estar amanhã na caravana do Gauchão. Fala sério aqui, programa sério, rapaz. Darcy Pacheco, soluções de pesos, guindastes e remoções industriais. Germano Alimentos, 120 anos mais sabor em sua vida. Em tubos e conexões, escolha tubos aí conforme a qualidade, com preço justo. Vamos falar do futebol internacional seguinte. Inglaterra,
Inglaterra tem 2 decisões amanhã e domingo. Chelsea e Liverpool decidem a Copa da Inglaterra neste sábado. Também neste sábado tem Newcastle e Manchester City. O Manchester City é líder do campeonato, tenta manter a ponta, e o Manchester United entra em campo no domingo contra o Swansea. Muito bem. E na Espanha? Na Espanha, o Real Madrid já ganhou o título, joga contra o Granada fora de casa amanhã. O Barcelona tem o clássico de Barcelona contra o Espanhol. Grande atenção para a disputa pela artilharia. Messi tem 46, Cristiano Ronaldo 44, amanhã a penúltima rodada. E na bota do Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano tem clássico no domingo entre Inter e Milan, clássico que pode decidir o título, já que a Juventus, que é a líder, tem 1 ponto a mais que o Milan e enfrenta o Cagliari fora de casa. Isso aí, fechou? Fechou. Olha só, além dessas atrações todas e várias novidades que nós vamos apresentar a partir de segunda-feira no Dose Dupla, que é das 11 à meia-noite, atenção esportes às 11 à meia-noite, nós vamos ter aqui alguns personagens fantásticos, hein, que vamos apresentar, que vocês vão gostar muito. Tem, só para ter uma ideia, o Padre de Colírio, tem o Claro Gamarra, o Azedinho tá de volta, rapaz, o Azedinho tá tá azedo pra caramba. Tem até o Winston Turtle, porque não sabe a tartaruga em inglês, ele vai, nosso correspondente dos Jogos Olímpicos direto de Londres. É o último plantão Gaúcha Esportes, que peninha. Weber Quartzolite, a marca das argamassas mais vendidas do Brasil. Postos Latina, vai de Latina e volte sempre. Parque Residencial Altos da Bronze, a mais Bela Vista de Gramado, nasale.com.br. Infamacio, as ferramentas de quem resolve. E opinião do Nando Gross, para encerrar aqui o nosso plantão Gaúcha Esportes. A última edição do programa. Segunda-feira vem o Dose Dupla. E eu espero que tu participe, Nando. Fecham-se as cortinas, como diria o Fiore Gigliotti, né, Marco Antônio? Fecham-se as cortinas, torcida brasileira. Começa uma nova etapa. Mas foram bons tempos e certamente o Dose Dupla vem aí para aumentar ainda mais a audiência e trazer mais público ainda para as noites da Rádio Gaúcha, né, Marco Antônio? Tomara que sim, a nossa ideia é essa, Com certeza. Né? Porque é assim mesmo, né? E contamos com a tua participação, né? Com certeza também, com certeza. Contratação de peso, hein? Dando grosso. Porque a obrigação de mudar, de inovar é sempre daquele que está na frente, né, Marco? Isso aí, essa é a ideia. Quem está na frente é que tem que estar sempre se modernizando e tal, para não perder o trem da história, né? E essa é a Rádio Gaúcha, né? Ela tem essa liderança toda por isso, né? Porque ouve as ruas, se adapta à linguagem das ruas, aos novos tempos, e por isso está sempre mudando, está sempre buscando se aprimorar e está sempre em sintonia com aquilo que o povo quer, com aquilo que a população está realmente pensando e está querendo. Bom, o Inter tem que escalar o Oscar, né? O Dorival tem que escalar depois de toda essa confusão, essa ronha toda aí, né? O habeas corpus do ministro e a CBF se fazendo de salame, eu não entendo. Parecia o ET, né? Eu não sei, não sabiam o que o ministro estava dizendo. O ministro mais claro impossível, né? O pessoal estava dizendo assim, olha, só falta o ministro mandar desenhado agora, mandar uma história em quadrinhos, né? Desenhando o que ele queria dizer, porque ninguém estava entendendo na CBF. Chegou a ser constrangedora a situação e teve que o presidente Luiz, mais uma vez, ele que conseguiu desenrolar a confusão do Andrade Gutierrez, conseguiu manter o D'Alessandro e agora conseguiu inscrever o Oscar no BID. Bom, agora o Dorival, imagino, vai escalar o Oscar para a decisão de Caxias do Sul. Não resta fazer outra coisa, ainda mais diante de tantos desfalques que tem o Internacional. E o Caxias vai jogar sua vida no jogo de domingo, Marco, porque a chance do Caxias de levar esse título é conquistar alguma vantagem lá na Serra. Se não conquistar nenhuma vantagem na Serra, dificilmente vai conquistar o título aqui no Beira-Rio. Então o time do Radite vai ter que, na Serra Gaúcha, fazer alguma vantagem para ter alguma chance de sonhar com o título no jogo da volta aqui no Beira-Rio. Verdade. No mais, né? Desejando vida longa ao Dose Dupla que está chegando a partir de segunda-feira. Tá bom, Marcão? Valeu, um abraço, Nando, bom fim de semana. Para todos nós, bom fim de semana. Obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam, nos aguentaram aqui todas as noites no plantão Gaúcho Esportes. Segunda-feira tem o Dose Dupla a partir das 11 da noite com Marco Antônio Pereira e Luiz Alano.
Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa decisão. Vambora. Tchau. Adeus. Tchau. Plantão Gaúcha. Oferecimento Simpro RS.